Olá a todas, todos e todes. Meu nome é Thiago de Sá, eu sou biólogo na Universidade Federal da Bahia. Eu fui convidado pela comissão organizadora do 5º Simpósio da Rede de Recursos Genéticos Vegetais do Nordeste para fazer uma palestra, cujo título é O Valor das Espécies Negligenciadas para a Diversificação da Dieta e a Segurança Alimentar. Então, como já me apresentei, meu nome é Thiago Serravalho de Sá, sou biólogo na UFBA e eu vou começar a palestra falando um pouquinho sobre espécies negligenciadas, né? Não é algo novo para a agronomia esse tema. Então, ao longo do tempo, a gente teve diversas nomenclaturas e cada nomenclatura ela valoriza aspectos diferentes da ideia de espécies negligenciadas. Então, uma das terminologias é espécies negligenciadas e subutilizadas. Tem a sigla em inglês, que é NUS, Neglected and Underutilized Species. A gente tem um conceito também de hortaliças tradicionais, que são principalmente hortaliças que eram usadas tradicionalmente, mas que caíram em desuso. E mais recentemente a gente tem o acrônimo PANC, que é para plantas alimentícias não convencionais, e é um termo que tem ganhado muito destaque ultimamente. Então, para explicar um pouco o que é PANC, né, que é a perspectiva que a gente trabalha lá no grupo de pesquisa, na UFBA, eu posso falar que o termo surge em 2007, no trabalho de Knupp Barros, mas ele é popularizado por essa obra de 2014, de Knupp Lorenzi, Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil. Por definição, a gente tem que plantas alimentícias não convencionais são aquelas que possuem uma ou mais partes, ou derivados dessas partes, que podem ser utilizados diretamente na alimentação humana, ou indiretamente quando são usados para obtenção de óleos e gorduras alimentícios. Então, esse conceito de PANC, ele casa muito com o tipo de trabalho que a gente faz, porque ele explora não apenas plantas, né, que são não convencionais, plantas negligenciadas, mas também partes de plantas que são negligenciadas. Como exemplo, eu posso falar da banana, que a banana, com certeza, não é reconhecida como não convencional, é bastante convencional, mas a gente tem um coração da bananeira, que é alimentício, que ele é consumido, mas que ele não é muito difundido. Então, o coração da bananeira, ou mangará, ele é, sim, uma PANC. Então, são plantas cujo uso alimentar é pouco conhecido ou difundido. A gente tem que ter em mente que o conceito de PANC, o que é ou não, varia com o tempo, com a localidade e com a cultura dominante. E, principalmente, o que a gente identifica como PANC não possui cadeia produtiva. Só para dar um exemplo de como existe essa variação e a questão da cadeia produtiva, a gente tem aqui o jambu, que quem é da região norte com certeza conhece, vai em diversas preparações de pratos típicos da região norte do Brasil, e você encontra jambu normalmente em supermercados, em feiras, mas aqui na Bahia a gente vai encontrar o jambu nessas casas, né, lojas que vendem folhas para rituais de religiões de matriz africana. Então, a gente encontra com o nome de Oripepe de Oxum. Então, quando a gente quer aqui fazer alguma coisa com o jambu, a gente recorre a esses lugares. Então, não existe aqui uma cadeia produtiva. Então, jambu na Bahia é PANC. Existem diversas nomenclaturas, diversos falas sobre PANC, dizendo que são matos, né, dizendo que são plantas muito resistentes, e isso é verdade para muitas delas. Mas a gente tem que ter em mente que existe uma diversidade muito grande. Em relação à origem, as PANCs elas podem ser nativas, elas podem ser introduzidas ou naturalizadas. Em relação ao ambiente, elas podem ser silvestres, elas podem ser ruderais ou ainda podem ser cultivadas. E o uso vai desde alimentício, ornamental, medicinal, ritualístico ou forrageiros. Então, a gente traz no conceito de PANC uma diversidade muito grande, não são apenas os matos que muitas vezes é divulgado na mídia. Falando um pouco sobre biodiversidade alimentar, a gente tem que lembrar que a alimentação é central na história da humanidade, que ao longo do processo de agricultura, nesses 12 mil anos, a humanidade selecionou espécies e variedades para o cultivo, seja pela sua produtividade, seja pelo seu sabor, né, seja pela sua durabilidade. E a gente tem hoje um cenário de estreitamento dessa biodiversidade alimentar, onde 30 espécies elas representam 95% do consumo de calorias de origem vegetal, esse consumo humano. E se a gente for falar sobre trigo, arroz, batata e milho, esses cultivos eles representam 60%
de tudo que vai para o nosso prato de origem vegetal. Esses dados são da FAO de 2020. Em relação ao número de plantas superiores conhecidas, cultivadas e usadas, então a gente tem aqui os dados da FAO de 2011, a gente tem aqui 3 espécies, são 60% das áreas cultivadas. Elas são trigo, arroz e milho. 30 espécies correspondem a 90% de tudo isso, sendo que a gente tem 7 mil espécies cultivadas, 30 mil espécies reconhecidas como alimentícias e mais de 250 mil espécies descritas, com cerca de 300 a 500 mil espécies estimadas para os vegetais superiores. Então, tem uma diversidade muito grande que ainda falta ser descoberta e explorada. Então, a alta biodiversidade alimentar ela também está relacionada a uma dieta adequada, tanto em calorias quanto em nutrientes. Então, é importante a gente ter um prato diversificado, a gente consumir, né, produtos vegetais de origens bastante diversas. E a gente tem um entendimento, então, que uma alta biodiversidade alimentar ela promove uma segurança, enquanto uma baixa biodiversidade alimentar ela é uma vulnerabilidade, tanto na questão da obtenção de calorias e nutrientes, mas também porque se a gente tiver uma praga nesses 4 cultivares que representam 60% de todo o nosso consumo, certamente a humanidade vai passar fome. E a segurança alimentar, ela é definida na Lei 11.346 de 2006 pelo extinto CONSEA, que a segurança alimentar e nutricional é a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis. Então, nessa definição, a gente vê que não tem apenas uma preocupação com a questão nutricional, mas também com a questão do ambiente, do ambiente natural e também da diversidade cultural. Eu peguei esse mapa do CIAT, onde ele mostra aqui as regiões de origem e diversidade primária das plantas. Queria chamar a atenção que aqui na América do Sul tropical, a gente tem 13 espécies que aparecem. Então, no total aqui, vocês vão ver que a gente tem mais de 30 espécies, mais daquelas 30 espécies que representam 95% de todos os cultivares, né, das plantas que são usadas na nossa alimentação, que representam esses 95%, e que a gente está numa região mega diversa, onde a gente tem 13 cultivares, 13 produtos, né, de origem vegetal, e no sudoeste da Europa, que tem uma região muito menos diversa, a gente tem um número maior de representantes de plantas cultivadas. Então, a gente tem usado nossa biodiversidade muito aquém do que ela é possível para o que a gente tem. Então, as espécies negligenciadas, elas podem ter um papel fundamental na segurança alimentar. A gente tem essa publicação do Ministério do Meio Ambiente, é uma série de livros de espécies nativas da flora brasileira de valor econômico atual ou potencial, as plantas do futuro. Então, são uma série de publicações por região que estão disponíveis online, onde a gente pode ver espécies que têm valor econômico atual ou que podem se tornar potencialmente recursos interessantes para exploração. Isso é importante porque está respeitando justamente o componente ambiental e cultural, né, do nosso povo. A gente tem também essa publicação do grupo do Slow Food, que é a Arca do Gosto Brasil, que traz também uma série de espécies vegetais, animais, também de preparações, que são identitários do povo brasileiro e que estão em risco de sumirem. Então, são também elementos que merecem atenção. Eu tirei essa print da página da FAO, onde ela fala sobre lavouras tradicionais. O enfoque dessa publicação é justamente o uso dessas lavouras tradicionais, esses cultivos tradicionais, para resolver a questão da segurança alimentar na África. O enfoque dessa página é bastante na África. E a gente tem essas espécies como espécies potenciais, tanto pela sua resistência, quanto pelo alto valor nutricional. Então, são elas amaranto, milheto, figo da Índia. O figo da Índia nada mais é do que o fruto da palma forrageira, que é nativa do México. Então, ela foi levada, né, para a Europa e ela se deu muito bem no Mediterrâneo, no norte da África, bastante consumida. A fruta pão, que aqui no Recôncavo Baiano é bastante cultivada, mas é uma planta asiática. Quinoa, que é do Peru, a moringa, feijão bambara, que é um feijão africano que se assemelha ao amendoim, a vagem também se enterra. Temos o trigo sarraceno,
que não é parente do trigo, ele é, na verdade, uma poligonácea. Em algumas regiões da Rússia, ele é mais importante para a alimentação do que o próprio trigo. A oca, que é uma raiz de uma oxalidácea, parente do trevo, também é andina. A banana de São Tomé, é uma banana de casca rosa e da polpa bem amarela. Teff, que é um cereal. O jiló, a jicama, que é uma raiz de uma fabácea. E o cardo palheiro, que é proximamente aparentado da alcachofra. Então, essas plantas elas são tidas como plantas importantes, né, tradicionalmente, e que podem resolver a questão da segurança alimentar, pois são resistentes e elas podem enfrentar tanto falta de água quanto as mudanças climáticas que a gente vem vendo. E eu não poderia deixar de apresentar algumas PAN que a gente trabalha, e são plantas que elas têm um destaque, elas têm um potencial muito grande no cultivo, com um enfoque para atingir uma segurança alimentar. Então, a primeira que eu vou apresentar é a araruta, Amaranta arundinaceae, é uma amarantácea. E na Bahia a gente tem o ditado, toda araruta tem seu dia de mingau. Então, essa é a cara da planta, é uma herbácea, e ela é cultivada pelos rizomas. Né? Os rizomas, eles são amiláceos. E a gente tem uma experiência bacana aqui no município da Bahia, né, de produtores de araruta. Então, eles estão resgatando, eles estão fazendo essa produção da araruta, da fécula dela, e ele é um amido de excelente digestibilidade. Então, antigamente, ele era dado para crianças e para idosos, né, com dificuldade de alimentação, e ele tem um alto valor de mercado, justamente pela qualidade desse amido. Esse amido é tão interessante que uma professora que trabalha com gastronomia hospitalar, ela usou o amido da araruta para espessamento de líquidos para pacientes com disfagia. Disfagia, o paciente ele não consegue deglutir, não consegue engolir líquidos, ele engasga. Então, todos os líquidos eles têm que ser espessados. O produto comercial tem um valor muito grande, né? Muito caro, e a depender do grau de disfagia, o gasto com esse espessante é muito alto. E ela usou com sucesso o amido da araruta para o espessamento para alguns pacientes. Outra planta que eu vou apresentar é a beldroega, a Portulaca oleracea, a Portulacácea. É uma planta que eu tenho muito carinho, porque é a planta que eu estudei no meu mestrado. É uma planta, ela não é nativa do Brasil, ela não existe consenso de onde ela seja originária, e ela é muito comum em terrenos baldios, ela é praga de cultivares, qualquer fresta de asfalto, qualquer terreno baldio é muito fácil de você encontrá-la. Ela tem essas florzinhas amarelas pequenas, mas a gente também encontra ela com flores maiores, flores ornamentais, e tem uma espécie proximamente aparentada, que é a Portulaca umbratícola, que ela geralmente tem essas flores maiores, que é mais cultivada para ornamental. O interessante dessa planta é que ela é ocorrência espontânea, ela é também muito usada como forrageira, né, no interior, ela é bastante resistente à seca, a salinidade, inclusive, ela pode ser usada na remediação de solos salinos, e a maior fonte vegetal de ômega 6 que a gente conhece. Então, para quem tem uma dieta vegetariana ou pouco consumo de peixes, é interessante para suplementar aí o consumo desse ácido graxo. Temos o bredo ou caruru, que são várias espécies de amarantos. Então, é também muito comum você encontrar ela em terrenos baldios, ela prefere terrenos férteis, inclusive em cultivar de soja, ela é considerada uma praga. Ela também dá em touceiras, é muito comum a gente encontrar essa planta pela cidade. E ela tem uma inflorescência desde verde até uma inflorescência bonita como essa. Inclusive, ela tem variedades ornamentais, tem gêneros da mesma família, como a celósia, que também são alimentícios e que são bastante cultivados hoje pela beleza das inflorescências. Uma curiosidade é que o caruru, nessa folha, o caruru prato que a gente tem aqui na Bahia, ele originalmente é feito com essa folha, por isso o nome, né? Depois que veio o uso do quiabo na preparação. Então, bredo aí, ele tem ocorrência espontânea e ele tem um alto valor nutricional. E na África, inclusive, ele é vendido como hortaliça. Você encontra isso, uma colega minha africana disse que você encontra em feiras que ela nunca tinha visto aqui. Outra planta que eu vou apresentar é o licuri, Seagrus coronata. Também tem um ditado na Bahia, eu sou eu, licuri é coco pequeno. Então, é uma palmeira, é típica da Caatinga. Aqui a gente tem uma foto do Geraldo, né, professor da UFPA, colega meu, e a gente encontrou em Feira de Santana esse vendedor de licuri. Ele faz esses cordões, isso é uma memória que minha mãe tem, de ir para a feira, fazer compras com minha avó, e ela comprava um cordão de licuri, enquanto ela estava fazendo a feira, né, minha mãe estava roendo aí os coquinhos desse colar que ficava no pescoço.
esse senhor ele criou todos os filhos vendendo esses cordões. E também a gente tem uma cooperativa aqui na Bahia, uma cooperativa de sucesso, a Coops, que ela trabalha com o licuri, diversos produtos, desde artesanato com a palha de licuri até vários produtos, como o licuri já com sal, o licuri caramelizado, sabonete de licuri, óleo de licuri e licor. Então, o sucesso é tão grande que desde 2008 eles têm feito o Festival do Licuri. Então, é um caso de sucesso aqui e de como uma cultura, como uma planta que trazia vergonha, como uma das pessoas da cooperativa me falou, tinham vergonha de quebrar coco de licuri. E hoje em dia elas têm o maior orgulho, inclusive a gente tem um restaurante aqui de alta gastronomia que, junto com os pratos como lagosta, né, e filé ao poivre, serve uma farofinha de licuri. A gente tem também Ora pronobis, é uma Pereskia aculeata, é uma cactácea folhosa, então ela é um arbusto bastante produtivo, cresce bastante, e ele é muito consumido em Minas. Ele tem essas folhinhas, essas flores claras, tem outras espécies que são chamadas de Ora pronobis, mas essa aculeata é das flores brancas, e ela é muito consumida em Minas, tanto é que tem um festival da Ora pronobis na Serra do Cipó. Ela é riquíssima em ferro e proteínas, ela é chamada também de carne de pobre, e ela tem uma grande produtividade. Tem um curso da Embrapa que mostra como você pode manejar em uma área pequena ter uma produtividade bem alta. É uma planta de fácil cultivo que também pode ser muito importante para a segurança alimentar. E, por fim, eu vou apresentar a taioba. Eu gostaria de apresentar mais, mas por questão do tempo. Então, é a Xanthosoma taioba. Ela é comum também em terrenos baldios, ela corre muito espontaneamente, em encostas, é uma planta de sombra. E aqui a gente tem uma foto também do mercado de Belo Horizonte, onde você encontra a taioba para vender na feira. E então os mineiros, eles têm tanto Ora pronobis quanto na taioba, eles mantiveram esse consumo, essa tradição. Lembrando que a taioba ela tem que ser ferventada antes do consumo por causa do oxalato de cálcio, pode ser irritante, mas é uma folha muito gostosa. E na Bahia a gente também usa ela tradicionalmente num prato chamado efó. O efó pode ser feito de língua de vaca, de taioba ou de folha de mostarda. E um caso interessante aqui de um restaurante da Leila, Dona Mariquita, onde ela não conseguiu colocar o efó no seu cardápio porque ela não conseguiu fornecimento regular de taioba, embora seja também uma planta, né, não seja muito, não tem muitos requisitos para o plantio, para o manejo. Mas não são só as folhas que são comestíveis. Aqui, Geraldo, mais uma vez, no mercado aqui de Salvador, com seu Guto, ele é feirante, ele trabalha muito com plantas alimentícias não convencionais, né, sem esse termo. Então, o Geraldo está aí segurando numa mão um rizoma de taioba, que também é consumível, né, alimentício e muito gostoso. Também está segurando o inhambu, que é outra planta que, quem não conhece a banana São Tomé, que eu falei antes, está logo ali do lado do seu Guto. Então, é uma barraquinha muito interessante para quem gosta dessas plantas. E, por fim, né, gostaria apenas de agradecer mais uma vez a comissão organizadora do simpósio e deixar o convite para vocês procurarem a gente da Rede Punk Bahia nas redes sociais. Então é isso, muito obrigado.